Gostaria de receber a todos novamente aqui no Estúdio VX. Agradecer por vocês estarem aqui e terem esperado o nosso breve intervalo. E bom, vamos começar aí, então o segundo painel do dia, que tem como tema litigância climática, possíveis cenários no Brasil. E não compliance ambiental, como alguém tinha dito antes. Bom, Rodrigo, você quer falar alguma coisinha antes de eu chamar nossos convidados? Eu queria fazer um agradecimento especial de novo ao Márcio do BMA por aceitar a nossa desafio de moderar esse painel e por ajudar a gente a compor essa mesa tão relevante. Exato. Então, para continuar aí nosso dia, gostaria de convidar nosso moderador, Márcio Pereira. Ele é sócio do BMA, BMA é um grande parceiro da VX. Convidar o Marcelo Rocha, diretor executivo da AICA. Convidar o Leonardo Borges, professor do Instituto Brasileiro de Direito Público. Convidar também a Gisele Batista, diretora da Arpia Meio Ambiente. E o Alberto Ninho, ele é do Banco Asiático de Investimentos em Infraestrutura. Muitíssimo obrigado por aceitarem nosso convite, pessoal. Vai ser um prazer poder escutar vocês aqui nessa manhã. Agradecer novamente ao Márcio por poder conduzir esse painel para nós. E eu vou passar a palavra para você agora, Márcio. Estaremos aqui no estúdio, qualquer coisa é só dar um oi. A todos, amigos da VX, agradecer novamente o convite que foi feito, essa parceria. A VX tem se tornado aí um centro de discussões de questões ambientais relevantes e não poderia faltar nesse evento, principalmente no momento que a gente está vivendo no mundo e no Brasil, um painel sobre litigância climática, né? Acho que é uma boa oportunidade para a gente, com essa mesa que está, vamos dizer assim, multidisciplinar, discutir várias abordagens. E eu acho que esse é o grande mérito desse evento, de poder trazer várias visões. E litigância climática, ela não é apenas um instrumento técnico-jurídico, ela é um movimento, né? Claramente, a gente vê aqui colegas jurídicos como Leonardo e Alberto, mas cada um com funções diferentes, né? Tem o Marcelo, que é um autor, um litigante climático, e a Gisele, que atua também no ponto de vista de consultoria técnica. Então, o painel está bem eclético, está bem interessante, e a gente vai tentar passar uma boa visão sobre o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Mas para a gente começar a nossa conversa, eu vou dar uma rápida introduzida no tema, porque os nossos convidados, que são os principais protagonistas, vão poder entrar a miúde no assunto, né? Mas hoje, se a gente pegar basicamente o jornal Valor, e nos últimos dias também, você vai ver uma série de informações envolvendo questões de carbono, né? E a primeira página hoje do Valor traz uma notícia sobre desmatamento e uma possível restrição da Comunidade Europeia para produtos brasileiros com origem da região com o desmatamento que tenha relação, né? Enfim, esse, como eu falei, a litigância climática, ela é um movimento, e lógico que para a Europa a questão do desmatamento e o produto e as emissões relacionadas a isso é uma questão cara para a Europa, e não só para eles, mas para todo mundo, e para o Brasil também não ficará atrás. Ontem eu estava participando de um outro evento do professor de uma universidade aqui, o Unicinos, que trouxe um professor da Alemanha, o Raymond, para falar sobre a ação que ele protagonizou, que ele representou uma litigância climática na Alemanha, que obteve um êxito muito grande e gerou um novo paradigma para a comunidade europeia, né? Lá se discutia a aderência, né, da legislação da Alemanha ao Acordo de Paris e às bases científicas, né, e pedindo uma recalibração da política da Alemanha frente a essa base científica, né, e essa ação obteve um êxito muito interessante com base em evidências que já se encontram, questões que não se discute mais sobre as evidências da necessidade de uma postura mais agressiva por parte dos governos em termos de atendimento de metas do Acordo de Paris. Então, isso são novos paradigmas que a gente tem visto pelo mundo. Essa ação é um exemplo, existe na Holanda, nos Estados Unidos existem milhares de ações com diferentes abordagens. Saiu recentemente o Conselho Nacional de Justiça uma pesquisa sobre os litígios ambientais no Brasil, mais de 50 mil casos,
sendo grande parte envolvendo discussões sobre danos ambientais. E ontem, discutindo, na discussão com o professor Raymond na Alemanha, ele chamou atenção para isso. Isso é uma tendência muito grande que a gente verifica nos Estados Unidos. Existem algumas ações aqui no Brasil com essa tendência, mas isso não, na visão dele, não parece ser o mote principal para esse tipo de ação, né? Porque vamos discutir dano e indenização nessas ações climáticas, quando a gente precisa, muitas vezes, readequar a postura, vamos dizer assim, ou de empresas ou de autoridades públicas para um endereçamento mais corretivo, né, e de adaptação, né? Enfim, dado esse contexto geral e que a litigância climática ela é uma novidade, mas eu vejo ela como um movimento que traz um importante protagonismo para a execução de políticas públicas, principalmente no Brasil, que é o Poder Judiciário, que antes estava fora dessa discussão e agora ele é convidado a se posicionar. Isso provavelmente ganhará um novo impulso, né? E aí, já vou me dirigir ao nosso primeiro convidado, o Leonardo Estrela Borges, um grande amigo, professor de estudo de Direito Público, advogado atuante na área de indústria também, tem um livro bárbaro escrito sobre as obrigações de prevenção no direito ambiental internacional, estava até me dizendo agora há pouco, o livro a tese dele foi utilizada, uma tese que ele fez na França, foi utilizada uma decisão do Tribunal Internacional, né, em Haia, Leonardo, correto? E que faz uma referência à tese que ele desenvolveu, e ali tem vários paradigmas, informações importantes para quem quer litigar na área climática, em obrigações de prevenção. Então, Leonardo, para a gente iniciar essa conversa, eu queria que você pudesse delinear um pouquinho sobre o que é o litígio climático aí, e como o Brasil está encarando esses litígios. Bom dia, Leonardo. Um bom dia a todos. Primeiro, enfim, agradecer imensamente o convite feito. Márcio é um grande amigo, agradecer a Viex. É um prazer estar aqui, principalmente na presença aí dos nossos colegas painelistas, né? Então, já te cumprimentando, Márcio, eu estendo aí meus cumprimentos aos meus colegas aqui de painel e a todos que estão nos assistindo. Bom, o que é, então, a litigância climática? A primeira coisa que eu vou tentar ser muito breve, né, mas apesar do tema ser extremamente amplo, mas a primeira coisa que a gente tem que perceber quando se fala em litigância climática é que essa questão climática, ela saiu completamente do quadro estrito das negociações internacionais entre estados soberanos e se tornou uma preocupação direta do cidadão. Se já havia, e o Márcio muito bem mencionou isso, um peso muito grande da comunidade científica na própria, enfim, negociação que os estados soberanos faziam para a tutela desse tema, para a regulamentação desse assunto, agora o cidadão passou a se preocupar diretamente com isso e passou a querer discuti-lo nos tribunais internos de cada país. E aí adotando inúmeros fundamentos jurídicos, que alguns eu vou até tratar deles rapidinho aqui, mas não somente todo quadro institucional e normativo criado em âmbito internacional, né, que vem aí desde 1992, com a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, mas também se pautando em textos internos, seja, enfim, cartas de declaração de princípios fundamentais, seja no próprio texto constitucional de cada país, ou em tratados de direitos humanos. Então, há uma ampla base jurídica para se discutir litigância climática. Agora, o que é essa litigância climática? E é possível analisá-la sob duas perspectivas. Então, se a gente considerar, e não há um consenso, tá, sobre o que é, mas se considerarmos que a litigância climática é apenas aquela litigância voltada especificamente à tentativa de evitar os problemas e as consequências decorrentes da mudança do clima ou de um aumento de temperatura acima de 1,5 grau ou 2 graus, de acordo com o Acordo de Paris, ou seja, uma litigância muito voltada para a proteção de gerações futuras, né, trazendo uma ideia de equidade intergeracional, aí a gente tem uma litigância muito estrita. Agora, se por outro, apesar de ser também bem robusta, ou seja, há inúmeras ações. Agora, se por outro lado, a gente começar a entender a litigância climática como qualquer litigância diretamente relacionada com a mudança do clima, aí o escopo, a abrangência desse tema, ela se amplia de um modo exponencial. Por quê? Porque aí qualquer ação relacionada a desmatamento, a
fontes alternativas de energia, fontes mais limpas, a um processo industrial mais ecológico, a tentativa de efetivar uma maior fiscalização ambiental. Então, todos esses assuntos podem ser contemplados na litigância climática. E aí eu aumento de maneira absurda o tema. Agora, qual que é a base, de certo modo, jurídica dessa litigância climática? E aí que eu acho o aspecto super interessante. Do ponto de vista brasileiro, poxa, o artigo 225 da nossa Constituição é muito claro, quando ele diz lá que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então está expresso no texto constitucional. E aí eu não tenho mais dúvida que as gerações futuras, elas têm um direito, sim, de ter um meio ambiente que vá atender às suas próprias necessidades. Mas isso na década de 80 o mundo já tinha decidido quando adotou o princípio do desenvolvimento sustentável. Agora, a grande novidade aqui talvez tenha sido o Acordo de Paris. Por quê? Porque o Acordo de Paris, ele estabelece uma meta de redução de gases de efeito estufa, não em relação às emissões de cada país, mas em relação ao próprio sistema climático. E isso é uma grande novidade do direito internacional. Por quê? Porque eu não crio obrigações específicas dos estados para reduzirem X ou Y quantidade de gases, mas eu basicamente digo o seguinte, olha, a temperatura do planeta não pode ultrapassar 2 graus, ponto. Então eu tenho uma meta específica aqui em relação ao próprio clima. Então, esse dado e esse aspecto jurídico do Acordo de Paris, ele permitiu, de certo modo, uma análise de adequação das medidas internas de cada país adotadas para obter esse objetivo de não deixar o planeta esquentar mais de 2 graus, e aí eu passo, sim, a poder analisar se essas medidas adotadas são ou não consistentes com o objetivo que o próprio tratado contemplou. Ou seja, o Acordo de Paris ele se tornou, em certo sentido, juntamente com todas as normas de direitos humanos e direitos fundamentais consagrados em cada texto constitucional, mas o acordo ele se tornou, de certo modo, o fio condutor dessa litigância climática. Ou seja, quando ele estabelece esse vínculo direto de todos os compromissos nacionais, né, o que a gente chama de NDC, e essa nova meta de redução, ou de não aumento, em 2 graus, o acordo basicamente ele afirma o seguinte, que todas as medidas internas de cada país estão intrinsecamente ligadas, vinculadas, visando esse objetivo comum. Então, por isso o acordo é tão importante, porque ele, de certo modo, permite agora, juridicamente, que se faça um controle de cada medida do país. E aí com exemplos super interessantes de interferência direta no judiciário, em poder ou no poder que é, sem dúvida alguma, o grande poder regulamentador e atuante no cenário internacional, que é o executivo de cada país. Então, na Holanda, por exemplo, o judiciário chegou simplesmente a dizer, não, a meta politicamente definida pelo governo holandês, ela está muito baixa, que se aumente. E aí a pergunta que se faz é se aqui no Brasil, por exemplo, ou seja, em se tratando de Brasil, o judiciário poderia ter este tipo de interferência tão direta numa escolha e determinação de política pública. Acho que é isso, Márcio. Obrigado. Foi uma excelente introdução. E aí eu vou aproveitar aqui, tratar isso que você colocou sobre 2 aspectos. Um do ponto de vista da empresa, outro do ponto de vista de movimentos e de ações de jovens, que aí o Marcelo vai poder nos contar um pouquinho. Mas antes, Marcelo, só ver com a Gisele. Gisele, como que as empresas estão olhando para isso, tudo que o Leonardo falou, em termos de governança climática nos seus negócios? Você poderia passar para a gente um pouquinho dessa visão e depois a gente vai com o Marcelo para entender o movimento. Tranquilo, tranquilo. Então, primeiramente, né, bom dia a todos, todas e todos, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre um tema, assim, que é super importante, é muito atual e relevante para a nossa sobrevivência enquanto espécie, enquanto negócios. Então, agradeço de coração a oportunidade de estarmos aqui. É bem pertinente a fala do Leonardo e os pontos que ele colocou em relação às ambições, ok? E a participação do conjunto e essa visão do conjunto em prol da qualidade ambiental do coletivo, né?
E aí eu vejo as empresas, o setor produtivo privado, tem um papel muito importante dentro desse processo, que poderia estar assumindo um protagonismo nessa jornada, nessa busca de qualidade ambiental e climática que nós estamos nos propondo, né, enquanto manutenção de espécie humana, e as outras espécies do planeta também, com vários instrumentos e possibilidades de geração de negócios e oportunidades de negócios e retorno financeiro, sim, para as empresas, mas com uma visão mais abrangente, né? Então, é super bacana e super importante ter isso, buscar mitigar os seus processos, né, as emissões que estão embutidas nesses processos, buscar mitigar essas questões. Mas, paralelo a isso também, a gente não pode ficar enxugando o gelo, né? A gente tem que pensar mais amplo e pensar fora da caixa e paralelo a isso, buscar fazer toda uma descarbonização dos seus processos. As empresas poderiam estar assumindo esse protagonismo, né? Esse papel principal. E o que é descarbonizar esse processo? Na verdade, é buscar ações ou gerar produtos e serviços que tenham uma baixa emissão de carbono ou baixa emissão dos gases do efeito estufa. Só que a gente tem uma questão aqui que é super importante falar, porque muitas vezes as empresas não têm nem consciência do que é isso, ou o que eu posso estar fazendo, ou o que eu posso ganhar com isso, né? E esse desconhecimento, essa falta, né, de abrangência de informações, acabam botando a empresa num papel de risco para a sua imagem, e aí entra consumidores, diretos, clientes, enfim, e também ela nem tem noção dos riscos que ela está correndo em relação à manutenção do seu negócio a longo prazo, né? A gente está falando aqui de perenidade das empresas ou desses negócios a longo prazo. Então, é muito importante que as lideranças, os gestores, né, os empresários, empreendedores, eles tenham essa visão e se mantenham dentro desse novo contexto, atentos a esses novos contextos que estão se colocando, e aí você trouxe a reportagem do Valor Econômico, e todos os dias a gente vê inúmeras reportagens que tratam sobre esse assunto, né, então, o papel de protagonismo da liderança, do autogestor dentro dessa questão. E a litigância, como o Leonardo bem colocou, ela aponta a lanterna para essa questão desse risco, né? Então, é o risco ao dano, o risco ao impacto ambiental, ou socioambiental e climático, a questão dessa manutenção da empresa ao longo prazo, e essa autoliderança, eu puxo aqui de novo essa visão mais abrangente que esses gestores ou líderes devem ter, de colocar essa questão, essa sustentabilidade ou essa questão climática dentro da estratégia das empresas. E aí, quando ele faz isso, quando eles têm essa visão diferenciada, a gente está falando de governança climática. Então, eu me importo e o que eu estou fazendo para que isso gere valor não só para os meus negócios, o meu dinheiro, mas isso se reverbere também para a comunidade onde eu estou inserido. E é importante que é um trabalho colaborativo, e o Leonardo colocou muito bem nessa questão, que, né, o artigo 225 da Constituição fala sobre isso, todos nós temos que trabalhar para a qualidade socioambiental da natureza, da nossa sociedade. E é importante que a gente tenha essa visão. Então, os governos, eles devem fazer incentivos, sim, de políticas fiscais e econômicas para que se fomente cada vez mais negócios, né, a questão do próprio investidores ou o próprio mercado, né, então, buscar cada vez mais trazer bonificações para as empresas ou empresários que queiram processos, produtos e serviços mais limpos, é muito importante. O mercado, e essa reportagem do Valor, cada vez vai ser mais constante, colocando a questão das barreiras climáticas. Então, a gente vai ter que, sim, descarbonizar os nossos processos ou torná-los mais limpos para que a gente consiga ter um comércio, uma comercialização de baixo carbono, e o próprio consumidor. Então, eu tenho poder de compra e eu posso me posicionar em relação a isso, de buscar empresas que tenham um consumo, uma produção mais ecológica, mais limpa e mais sustentável. Então, eu acho, assim, realmente que a gente deve pensar em conjunto as soluções dessas questões, e as empresas, eles têm esse protagonismo, eles podem assumir esse protagonismo, e enfatizo, acho que é a questão que o Leonardo colocou, que não deve colocar todos os holofotes para a litigância como solução principal. Eu acho que sim, que a gente deve pensar em alternativas paralelas a isso, para que a gente consiga alcançar a qualidade socioambiental e climática que a gente tanto precisa nesse momento. Obrigado, Gisele. Ótimo, estamos começando muito bem. Eu acho que esse fio condutor que o Leonardo introduziu e que a Gisele captou bem na parte de governança, o reflexo que isso ocorre na sociedade, na parte empresarial,
É importante a gente entender e até para garantir uma competitividade de país, em termos de setores também no mundo, entender todo esse processo, né? Nessa linha, eu acho que a gente precisa agregar nessa discussão, eu acho que o Marcelo é um craque nisso, que litigância climática, eu tenho visto as discussões, ela está muito ligada com uma questão que é básica e que é cara a todos nós, que é direitos humanos, né? Acho que há um link muito claro entre a parte social e climática. Quem mais sofre com as questões climáticas, como já sofreu no passado com as questões ambientais, com a terceirização da poluição na década de 70, são os países e as populações mais desguarnecidas, né? Que têm mais carências e menos estruturas de condições de adaptação. E o Marcelo faz parte de um movimento interessante, como diretor executivo do Instituto, e que tem esse olhar, essa atuação em termos de movimento, articulação entre questões de direitos sociais, questões de direitos humanos e dentro dessa visão climática, né? Eu queria que o Marcelo contasse um pouquinho mais dessa relação e também contasse um pouquinho dessa novidade, dessa ação que o Instituto está patrocinando, que acusando o governo de uma pedalada climática, que é uma das 3 ações que estão aí mais importantes aí no cenário nacional, né? Por favor, Marcelo. Bom dia, muito feliz de estar aqui. Acho importantíssimo a gente sentar para falar sobre litigância climática, mas muito mais do que isso, essas possibilidades que a gente vai encontrando de conseguir pensar a questão do clima e pensar toda essa relação, tanto com negócios quanto com a sociedade civil, mas também muito nesse recorte de pensar a justiça climática, né? Então, acho que o Instituto aí que ele tem se proposto a ser isso no Brasil, pensar a questão climática através do recorte de pensar raça, pensar territórios e pensar principalmente o que a gente tem chamado, uma terminologia chamada MAPA, que é Most Affected People and Areas. Então, quais são essas pessoas e lugares mais afetados pelas mudanças climáticas e como a gente faz para reduzir, para mitigar esses efeitos das mudanças climáticas nesses lugares. Além disso, eu faço parte do movimento Fridays for Future Internacional e o Fridays for Future Brasil, movimento fundado pela Greta Thunberg e o movimento da maior parte desses ativistas que fizeram essas ações de litigância climática no mundo. Então, boa parte dessas ações foram construídas por esses ativistas jovens do Fridays for Future. Bom, acho que a primeira coisa para falar sobre esse tema é que realmente não tem mais como a gente entrar no campo do negacionismo e falar que não está acontecendo. E eu acho que isso já passou pelo campo do mercado, então hoje o mercado tem olhado para si e pensado em ESG, pensado construção de uma governança sustentável, de uma governança ambiental também dentro das suas empresas. Isso já passa pelo campo da política, então a gente viu agora eleições internacionais em vários países onde a pauta climática era parte essencial e parte importantíssima na construção da campanha de cada candidato nesses países, seja nos Estados Unidos, Trump e Biden, seja agora na Alemanha, seja em outros países, a pauta climática se tornou parte disso no poder, na parte política da sociedade, né? Mas ainda a parte jurídica, a parte da litigância tem caminhado brevemente para tratar sobre esse tema. No Brasil ainda é bem embrionário o processo de tratar sobre clima no poder judiciário. Tanto que a primeira resposta que a gente tem quando a gente entra com essa ação na Tribunal de Justiça de São Paulo, na Justiça Federal de São Paulo, é que era competência da Justiça Federal de São Paulo julgar esse caso. Então a gente leva o caso das NDCs brasileiras, então o Brasil, como bem trouxe o Leonardo, ele, assim como vários países que fazem parte da Convenção Quadro das Nações Unidas, leva uma contribuição voluntária chamada de NDCs, a cada 5 anos, então levou uma em 2015 e levou outra agora em 2020. Só que agora, quando a gente olha para esse cenário, o Brasil fez o quê? Mudou a base de dados entre um cenário e outro, o que a gente tem chamado de pedalada climática. Porque quando você muda a base de dados inicial e entrega um relatório falando que vai entregar como resultado um resultado que não está referente à base anterior, isso vai fazer o Brasil emitir muito mais, ao invés de ter uma ambição climática maior. E até no cenário normal, se o Brasil não tivesse alterado isso, a gente ainda teria uma pequena ambição climática. Num dos momentos mais importantes, numa das COPs mais importantes depois da COP de Paris, onde foi criado o Acordo de Paris, porque a gente recebeu esse último AR6, relatório
do IPCC, que mostra que a gente já esgotou todos os recursos que a gente tinha, que mostra, a ciência tem cada dia demonstrado mais o quanto a gente está avançando nessas mudanças climáticas a níveis que a própria ciência não esperava, que as prospecções eram, vamos tentar até 2030, vamos chegar até 2050. E agora a gente está em 2021 e já percebendo que os efeitos que a gente estava pensando em 2030 estão chegando agora. Então a gente tem vivido no dia a dia. O próprio Brasil tem registrado e percebido no seu cotidiano quantas mudanças climáticas já são parte do dia a dia. A gente não está falando mais sobre futuro, a gente está falando sobre um agora. O que eram as nossas projeções para um futuro próximo, a gente está hoje no dia a dia acontecendo. E aí quando a gente vai para o artigo 225 da Constituição, é exatamente sobre isso. A gente está falando sobre futuro, a gente está falando sobre esse direito à natureza, sobre esse direito não só à terra, não só à nossa biodiversidade enquanto país e ao nosso direito ambiental, mas falando sobre o direito à vida. Porque falar sobre mudança climática, a gente não está falando necessariamente sobre floresta, a gente está falando sobre pessoas. As mudanças climáticas, elas são diretamente ligadas à vida das pessoas, são diretamente ligadas à economia, são diretamente ligadas, e isso é uma confusão que às vezes se dá, de achar que a pauta climática é necessariamente uma pauta ambiental. A pauta climática é uma pauta econômica, é uma pauta política, é uma pauta sobre mercado, é uma pauta sobre negócios. Então é muito importante entender a pauta climática nesse lugar para entender a relevância na sociedade que a gente tem que trazer, principalmente hoje, para essa abertura do judiciário brasileiro de entender que é sim parte da competência nacional julgar, porque a gente está falando sobre um princípio da nossa Constituição. Então é parte da competência da nossa Justiça Federal, do nosso judiciário brasileiro, a chegar nesse lugar e não deixar que o Brasil cometa crimes como esse, de colocar uma emissão de 400 bilhões de toneladas de carbono a mais na nossa ambição climática, que é quase por ano o que a Espanha emite. Então a gente está colocando uma Espanha inteira dentro do Brasil nessa pedalada climática que o governo brasileiro tentou fazer nessa NDC que enviou às Nações Unidas. Então é muito importante nesse momento a gente cobrar diretamente no sistema político, mas também que o judiciário esteja atento a essas ações, não só do governo federal, mas também dos planos climáticos estaduais, das políticas climáticas que estão sendo tratadas em todos os âmbitos do nosso país. E também queria trazer uma coisa muito importante do quanto essas ações têm se tornado relevantes no mundo inteiro, né? Eu acho que essa última ação da Alemanha foi uma ação muito importante para a gente perceber também esse processo da litigância climática, né? De olhar essas juventudes, esses grupos se reuniram para falar assim, olha, a gente tem que pensar um plano climático melhor, não temos ambição dentro do nosso país. E isso a gente está ferindo diretamente o direito das pessoas, a gente está ferindo diretamente o direito dos cidadãos que estão aqui no nosso país, na nossa nação. E hoje o Brasil necessita se posicionar dessa forma, a gente precisa efetivar cada vez mais e aprimorar os nossos objetos de litigância climática para conseguir pensar o futuro e pensar uma construção efetiva de Brasil. Isso em todos os campos, no campo social, principalmente entendendo o quanto no nosso país o fator das mudanças climáticas já passa por um outro fator histórico, que é o fator desigualdade. No Brasil, mudança climática é sobre um fator desigualdade, que já está dentro, faz parte da sociedade brasileira, a gente perceber isso. A gente perceber que a gente vive num país desigual, a gente perceber que a gente vive num país que uma pandemia fez milhares de pessoas voltarem para a miséria, como se a gente nunca tivesse tido qualquer política pública, como se a gente nunca tivesse olhado para a população. Porque uma pandemia conseguiu fazer que a gente voltasse para o mapa da fome, de olhar pessoas comendo tutano de osso no açougue, pagando um absurdo, inclusive para comer osso. Então, a gente está falando de um efeito de mudança climática que são as pandemias. Mas a gente está falando também sobre migração climática. Como a gente vai tratar isso dentro do nosso poder judiciário, dentro da litigância climática, quando a gente pensar em migração climática? Cidades como Recife, como a Bahia, podem sumir em anos, em poucos anos. A gente não é um discurso alarmista, é um discurso de ciência. O que a ciência nos mostrou, o que o IPCC nos mostrou em seu relatório, o que os pesquisadores brasileiros têm analisado para a conjuntura de Brasil, é uma conjuntura de perceber cada vez mais essa atenuação das desigualdades através das mudanças climáticas. É a gente perceber pessoas perdendo seus bens, pessoas vivendo vários processos que não são completamente políticos. Passa também por a gente olhar enquanto sociedade, olhar enquanto mercado, olhar enquanto judiciário e perceber
esses vários Brasis que a gente vive, como a gente, no país continental, vai conseguir olhar com atenção para esses processos e pensar como a gente vai conseguir olhar dentro das cortes, olhar dentro dos tribunais no nosso país e atuar efetivamente sobre esses temas. Bom, Marcelo, fez um link muito claro para a gente das questões sociais. Acho que depois da Gisele fazer o link a partir da governança, acho que você traz várias questões que aí na rodada seguinte do painel a gente vai discutir das dificuldades de acesso à justiça relacionada à litigância climática. O Leonardo vai fazer uma introdução sobre isso, a Gisele também vai trabalhar na questão do nexo para a gente. Mas, assim, isso remete, como eu falava anteriormente, a situações que a gente já olhava no movimento ambientalista na década de 70, essa desigualdade relacionada com as questões ambientais. E o Roberto, com a experiência dele de bancos multilaterais, o Banco Mundial, e agora no Banco Asiático de Investimentos em Infraestrutura, talvez tenha condições como um testemunho histórico mesmo, Roberto, né? Você é um testemunho desse processo. Acho que lá atrás, no relatório da Nosso Futuro Comum, já se apontava em 87 sobre a importância da centralidade das políticas econômicas, de trazer a questão ambiental para dentro dos organismos multilaterais, principalmente de financiamento, né? E hoje a questão climática, qual que é a perspectiva que a gente vê desses organismos, vocês estando aí, relacionado à litigância climática, né? Isso faz parte já de já está na centralidade das decisões que são tomadas dentro das instituições ou no relacionamento com outras instituições financeiras. Poderia dar uma passeada para a gente, um overview sobre essa área, por favor? Bom, obrigado, bom dia a todos, bom dia Márcio, Leonardo, Gisele, Marcelo. Fica muito fácil e fica muito difícil falar depois de todos esses craques, né? Você conduzindo, Leonardo dando um contexto tão robusto, Gisele apontando as direções do mercado e o Marcelo dando esse panorama bastante completo e bastante real do nosso país. Eu devo dizer também que se eu estivesse no polo passivo, fosse réu na ação que o Marcelo está propondo, eu ia querer fazer um acordo, sabe? Porque eu acho que ele colocou de maneira tão clara, né, a argumentação da ação dele, que fica muito difícil você contestar a validade dos argumentos que ele coloca. Com relação a essa dimensão que é fundamental, que é a dimensão de quem paga a conta, né, que é a dimensão financeira, como você bem lembrou, Márcio, desde do Brundtland Report de 87, que se fala nisso. Então, se tocou na parte social, se tocou na parte ambiental, e a gente sabe que a mola de tudo isso, além das políticas públicas, além da boa governança, como a Gisele bem destacou, é a questão financeira. Eu acho que nós temos aqui um divisor de águas muito importante. Primeiro, em 92, para aqueles que têm uma certa idade, um pouco mais jurássica como eu, nós percebemos, né, Marcelo não era nem nascido, mas nós percebemos que o que faltava ali nos compromissos, quais foram os grandes compromissos da Rio 92? Foi a Convenção da Biodiversidade e a Convenção de Campos Climáticos. E o que faltou ali foi realmente essa mola financeira, esse compromisso financeiro e também a questão de transferência de tecnologia. Isso nunca decolou muito, né? E havia sempre uma argumentação com relação específica à parte de mudanças climáticas, que era, nós não sabemos aonde que esse dano vai ocorrer e não sabemos quando isso vai ocorrer. Isso vai acontecer daqui a muitas décadas. O problema e a parte boa ou ruim, hoje no momento mais ruim do que boa, é que esse futuro chegou. E é o que o Marcelo bem apresentou para a gente. A gente vê dano ambiental provocado por mudança climática de Bangladesh ao Brasil. A gente está enfrentando uma crise muito grave de energia hídrica no nosso país. Já sabemos que tem uma correlação direta. A gente está vendo tufão, enchentes na China, que é onde eu moro, por uma correlação direta. Eu acho que os relatórios também que o Marcelo colocou do IPCC, ele mostra com muita clareza que a gente não precisa mais ficar brincando de buscar evidência. Onde está o princípio da precaução? Sabemos ou não sabemos? Sabemos. Tem milhares e milhares de dados e centenas de cientistas de boa reputação
que nos apontam para essa direção. O outro divisor de águas que eu quero destacar, além desses pontos, eu acho que foi a carta do CEO da BlackRock no ano passado, onde ele indicou com muita clareza que deveria haver uma correlação na sustentabilidade dos investimentos com relação àqueles investimentos daquela que é a maior gestora de ativos do mundo. Quando ele coloca isso, eu acho que acende uma luz amarela, vermelha, e outros gestores passam também a perceber que, bom, se a gente não estava fazendo, já deveria fazer. Os bancos multilaterais, até porque eles são pressionados por países como o Banco Mundial, eles já fazem isso há muito tempo, mas eles não têm nem o poderio, nem a capilaridade de uma BlackRock, ou de um Citibank, ou de um Bank of America. Então, quer dizer, quando você tem essa carta do BlackRock, eu acho que tem uma virada de chave, e hoje eu diria que todos esses grandes bancos, se não estão fazendo, estão tentando fazer, estão tentando acertar. Eu não diria que a gente já está naquele patamar de conseguir essa virada de chave. Por quê? Falta indicador, falta ainda processo, falta participação social. Não adianta falar de meio ambiente sem a questão social. Eu acho que o Marcelo buscou destacar isso, Gisele também, sobre a questão sobre o manto da governança. Então, não adianta você tentar dissociar a questão ambiental da questão social. Então, no caso dos bancos multilaterais, praticamente todos, inclusive esse que hoje eu trabalho, que é o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, todo projeto, seja projeto financeiro, seja projeto de investimento em infraestrutura, ele tem uma vertente ambiental e social e tem, sim, uma vertente de mudanças climáticas. Como se faz isso? Você busca ver que tipo de redução que você vai ter no seu empreendimento, você tenta a neutralidade de gás carbônico, você reduz ou faz a banição de projetos de carvão, óleo e gás, o que é uma atitude que tem que ser corajosa, ou você trabalha numa transição para aqueles países que têm muita dificuldade em fazer essa transição. Você busca aumentar os investimentos em eólicas, em solar. Então, você vai mudando o foco do dinheiro, ou seja, o dinheiro ele não vai atrás do lucro que seja simplesmente um lucro financeiro, econômico, né? Ou seja, qual vai ser aquele teu rate of return, o que vai voltar para você. Aquela volta para você, ela tem que ter essa vertente social e ambiental. E hoje, sob esse guarda-chuva das mudanças climáticas, é uma vertente que, para nós, na área financeira, que trabalhamos no âmbito de bancos multilaterais, mas também financiando bancos privados, porque é assim que trabalhamos também, a gente passa a exigir os seus sistemas de meio ambiente, social e também de governança. Então, não existe mais, como existia até 2 anos atrás, Márcio e colegas, uma avaliação ambiental, que eu diria puro sangue, ou seja, é o verde, é o social, não. Você tem que olhar essa questão climática e com algumas dificuldades bastante claras ainda, que não temos uma metodologia ainda finalizada, que é em relação às futuras gerações, né? O que você guarda e usa de recurso para esta geração e o que você guarda para as futuras gerações. Eu acho que essa é a encruzilhada da humanidade, né? Deixa eu parar por aqui e posso voltar mais tarde. Muito obrigado. Sensacional. Acho que você fechou aí com chave de ouro nessa questão das gerações futuras, né? Que é a preocupação que o Marcelo expôs aí, colocando a perspectiva e a dificuldade. E o Marcelo trouxe também na fala dele várias dificuldades que ele enfrentou nesse caso prático, né? E eu, já sendo rápido, porque o tempo está correndo, Leonardo, você poderia falar um pouquinho das dificuldades exatamente que a gente está tendo de acesso ao judiciário nessas ações, discussões sobre competência, alguma questão mais envolvendo responsabilidade? Vamos lá, vou tentar ser super rápido, porque eu sei que o tempo está acabando. Olha, dificuldades da litigância climática no Brasil, não só no Brasil, como no mundo de um modo geral, talvez a primeira seja a questão da admissibilidade, que é exatamente
para o litigante tentar comprovar esse nexo de causalidade entre o possível prejuízo climático futuro e as ações que estão sendo feitas no presente momento pelos respectivos governos ou até por empresas, porque essa é uma tendência da litigância climática também. Se até agora a grande maioria das ações elas se pauta por uma possível omissão dos governos soberanos, agora eu já estou caminhando também para uma responsabilização do setor produtivo, ou seja, de que modo que eu vou responsabilizá-lo? Inclusive contemplando também custos ambientais em danos ambientais, ou seja, um dano ambiental que tem uma mensuração super complexa, o próprio Alberto já falou isso, a metodologia é super difícil, mas será que é possível também adicionar a todo esse cálculo e mensuração do dano ambiental os custos climáticos de determinada degradação, sobretudo, por exemplo, em situação de desmatamento, que talvez seja o exemplo mais concreto que a gente possui. Então, o judiciário ele tem uma série de dificuldades. Então, a admissibilidade é uma delas. A segunda grande dificuldade do judiciário, e que passa também por um próprio descrédito da população e por uma desconfiança da população nos seus poderes executivos e legislativos, que são aquelas instâncias competentes do ponto de vista constitucional para tutelar e regulamentar o assunto. E no plano internacional, por uma desconfiança dos Estados soberanos. Então, quando o cidadão toma, de certo modo, as rédeas, ou tenta tomar as rédeas desse problema, o que a gente tem que perceber é o seguinte: o judiciário ele vai conseguir fazer isso? E aqui no Brasil, especificamente, o nosso judiciário ele é extremamente limitado. Ou seja, eu tenho uma separação de poderes, então o nível de atuação dele ele pode até determinar uma possível omissão do Estado, mas o Judiciário Nacional ele não vai poder constatar dessa emissão, traçar a política pública. Isso ele não pode fazer. Então isso eu tenho um limite, claro, na Constituição. E bem ou mal, e essa é a dificuldade também, há normas em vigor. Nós temos uma política nacional de mudança do clima. Bem ou mal, há um plano de ação traçado pelo poder público. E quando eu falo poder público, o Marcelo tocou num ponto super interessante, que às vezes passa um pouco ao largo das discussões. Quando eu falo poder público, eu estou falando num dever que é de todos. É o artigo 23 do texto constitucional. Ele contempla presidência da República, governadores de estados e prefeitos municipais. Então, de acordo com o artigo 23, os 3 entes federativos têm competência para combater a poluição em todas as suas formas e proteger o meio ambiente. Então, o judiciário aí, ele pode ser chamado a atuar, mas ele tem essa limitação. Ou seja, ele tem essa limitação concreta de, caso constatada a omissão, não poder agir diretamente. Agora, na Holanda, houve uma verdadeira mudança de página. O judiciário holandês simplesmente disse, não, 14%, 17% de redução eu não quero, não, eu quero é 25%. Então, e aqui, como a gente sabe que o judiciário brasileiro, principalmente nossas cortes superiores, cada vez mais tem uma posição proativa, e eu, particularmente, como advogado, tenho muita dúvida sobre a constitucionalidade dessas decisões judiciais, mas como há uma atuação cada vez mais incisiva em políticas públicas, eu, particularmente, acredito que nos próximos anos isso pode até ser alterado e a gente venha a presenciar um judiciário cada vez mais atuante. E aí levando também a uma série de outras discussões constitucionais sobre a pertinência ou conveniência do judiciário fazer isso. Por quê? Porque ele não tem todos os dados. O judiciário, Marcelo bem colocou, o Alberto bem colocou, a Gisele bem colocou, o gestor público, querendo ou não, que é aquele que foi eleito, né, ele tem essas informações de saúde pública, de clima, de, enfim, de educação, que é um processo que obrigatoriamente está envolvido nisso, e por isso é ele a instância mais competente e adequada para tomar decisões sobre clima, sobre política climática, porque, querendo ou não, é uma escolha política. Pegar dinheiro de educação, de saúde, para reverter sobre o clima, ou vice-versa, isso não é o judiciário que vai fazer isso, ou que deveria fazê-lo. Isso é típica política pública de governo. Então essas são talvez as grandes dificuldades que eu particularmente, enfim, percebo, Márcio. Ótimo, acho que você traz a discussão sobre enfrentamento dentro do judiciário, da judicialização de políticas públicas. Esse é um tema que é difícil de enfrentamento, existem inúmeras nuances.
embora a gente saiba que o judiciário tem, até por uma ausência de deliberação dentro do executivo, do legislativo, ocupado esse espaço cada vez mais, né, e que é importante, precisa ser ocupado. Dentro dessas dificuldades, e você tocou alguns pontos de responsabilização, e Gisele, já passando a palavra para você, a gente vê que há muitas dessas ações, principalmente de responsabilidade, a definição de causalidade, né, e respectivas responsabilidades sobre problemas climáticos. Mas a gente vê também que as evidências, os relatórios do IPCC têm sido utilizados como uma referência de evidências, né, para essas ações, sobretudo na Europa, no caso da Holanda e na Alemanha, né. Então, como traduzir esses relatórios científicos, né, de aumento de emissões de gases de efeito estufa em evidências jurídicas, né? Como que a gente trabalha com isso? Você que tem uma visão mais técnica, Gisele. Não, perfeito. O Marcelo bem colocou a questão de que o relatório do IPCC, né, para quem não conhece, é painel intergovernamental de mudanças climáticas, e só complementando esse painel, esse relatório, o último relatório de agosto de 2021, foi uma compilação de 14 mil artigos científicos, por quase, acho que 260 cientistas do mundo todo, e eles trabalharam unidos, né, e a principal questão que eu acho que esse relatório é tão importante, a gente está, né, enfatizando aqui, é que não há mais dúvidas que as nossas ações, são as nossas ações que estão interferindo no clima, ok? No equilíbrio climático e as consequências que vêm, por exemplo, né, com os eventos climáticos extremos. Aconteceu na Europa, já está comprovado que a conexão direta à questão do aquecimento global. Então, só que a gente tem que perceber também e é muito bacana, né, o Alberto me colocou essa questão de que o mercado já está olhando, o mercado já está, de certa forma, precificando esses riscos, né, desses investimentos que estão acontecendo. Mas esses investimentos acontecem, ou essa materialidade dos impactos acontece no local. Então, a ciência nos dá a base e nos dá o norte, dizendo que sim, as mudanças climáticas existem e as consequências são nossas, e aí a gente pensar e ter como apoio os estudos e os projetos que são feitos no local, porque é no local que é uma indústria que pode ser poluente, é que ela está sendo implantada. Então, é no local que acontece o desflorestamento, é no local que o empreendimento ou uma atividade degradadora do meio ambiente é que vai ser colocado. Então, a gente ter essa visão de que, apesar dos efeitos serem, né, a nível global, nós temos força e potencial para pensar o nosso local. E utilizar como ferramenta os estudos que a gente já tem, né, os estudos ambientais, que todo mundo conhece, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, e a RIMA, né, mas a gente tem plano de controle ambiental, a gente tem estudo ambiental simplificado e outros muitos documentos técnicos que dão base, e sim, a gente consegue fazer isso através de tecnologias, inovações e estudos acadêmicos e científicos, de como determinada atividade ou como determinado empreendimento pode sim causar no nível local e com reflexo somado, né, e amplificado no global, como ele pode estar interferindo dentro dessa questão climática geral. E aí o Marcelo, né, o Leonardo colocou a questão ali de todos têm responsabilidades, então é o presidente, é o governador e é o prefeito, sim. Então, olhar muito para isso, como eu posso estar mudando essa realidade, né? Então, utilizar os estudos que a gente já tem, então, a avaliação de impacto ambiental, e incluir nesses estudos, eu acho que a visão mais ampla que a gente precisa nesse momento, é colocar essa análise dos riscos, e fazer essa correlação. Então, e manter, eu acho que é super importante também enfatizar isso, manter os processos de licenciamento ambiental, sem retrocessos, ok? Então, a gente tem que cada vez mais buscar a qualidade desse processo, e paralelo a isso também a qualidade dos estudos ambientais, porque com base nessas informações técnicas é que a gente vai dar subsídio, seja para um grupo da população civil ou alguma entidade para poder ter dados suficientes para entrar com ações de litigância climática. Obrigado, Gisele. A gente está com o horário um pouco apertado, só vou dar uma acelerada agora no final, para que o Marcelo e o Alberto possam fazer os fechamentos aí, e a gente depois dá uma encaminhada para uma conclusão final. Mas, Marcelo, considerando tudo que foi dito aqui, qual que é a nossa ambição climática? Qual que é o próximo passo em termos de movimento? Para onde que a gente tem que ir? Há espaço para uma ambição climática ainda maior? Se
Se o Marcelo está com algum problema de acesso. Marcelo? Gente, eu acho que o Marcelo teve algum problema de acesso, a gente vai dar continuidade aqui. Vou passar para o Alberto, então, qualquer coisa, se o Marcelo conseguir voltar, a gente fala com ele. Alberto, considerando dentro dessa ambição climática, vamos dizer assim, a gente vê uma postura forte sobre as 3 letrinhas mágicas, né, ESG, todo mundo falando por aí, vamos dizer assim, para mim é uma métrica muito relacionada à visão financeira, que está tendo um direcionamento de uma avaliação muito clara. Lógico que as métricas, é difícil você ainda ter um parâmetro disso, mas o que a gente pode dizer com essa influência do ESG, esse movimento todo, é que é um caminho sem volta e que esse requisito da mudança climática, como você vê dentro desse contexto, dessas avaliações, ele é um fator preponderante, ele é um fator que direciona alguns desses parâmetros. Você poderia dar uma visão para a gente, aí, até para fins de fechamento? Eu vou tentar ser breve, até porque a gente pode desdobrar esse painel depois de que tudo que vocês falaram em vários painéis. Eu acho que a Gisele já colocou um dever de casa aqui muito grande para a gente, porque já temos os dados, já temos os planos, já temos muita coisa aí para implementar. O que falta é algumas dimensões importantes. Na minha avaliação, e até da onde eu trabalho, eu acho que é o setor financeiro. Eu veria o setor financeiro barra bancário, o setor de seguros, né, que podem dar aí uma contribuição importante, setor tributário também. Então, eu acho que temos aí uma agenda rica, um dever de casa. O Banco Central lançou uma série de diretrizes, acho que na semana passada. Então, no caso do Brasil e também no exterior, tem uma agenda financeira muito importante, e o que eu posso dizer para vocês é que no âmbito dos bancos multilaterais não haverá empreendimento que não passe por uma ótica, por uma lente climática, né? A gente pode discutir a profundidade, a metodologia, mas todos os empreendimentos, sobretudo na área de infraestrutura, eles terão uma lente climática. No caso do Brasil, até para a gente priorizar e simplificar, tem muita coisa legal que dá para fazer na área de energia, a eólica, a gente está passando pela crise, tem a questão solar, mas se eu pudesse eleger um foco e uma prioridade para o nosso país nessa questão climática, eu acho que seria simplificar e focar em desmatamento. Tudo que a gente puder fazer em relação ao desmatamento da Amazônia ao Rio Grande do Sul, eu acho que a gente, como país, a gente tem que fazer um esforço para salvar o nosso patrimônio, que é um patrimônio nosso e das futuras gerações, e que tem esse rebatimento na questão climática. Obrigado. Obrigado. Eu queria, antes de passar a palavra aí para os nossos amigos da VX, o Rodrigo está lá aguardando, agradecer a todos a participação. O prazo realmente está estourado e a gente teria muitos mais assuntos para a gente discutir aqui. Eu acho que foi muito rico esse painel, pela contribuição, desde o Leonardo trazendo as questões mais jurídicas, tem uma visão do aspecto do movimento de mudanças climáticas, que envolve a juventude, envolve a pauta social e direitos humanos, a Gisele com essa parte de governança mais corporativa, e o Alberto, eu acho que é onde que chegou no ponto certo, né? Chegou na parte financeira, que é onde que consegue mexer com as estruturas mais complexas do mundo e mudar um pouco essa rota. Acho que o painel foi muito feliz de ter coberto todos esses aspectos e mostra que a litigância climática ela não está restrita ao mundo jurídico, a uma questão judicial, ela é muito mais que além disso, né? Queria agradecer a participação de todos e só para encerrar, deixo vocês à vontade, se alguém quiser fazer um último comentário de encerramento, fique à vontade. São todos amigos e aqui é uma conversa. Bom, encerrar. Alberto, obrigado aí, eu sei que está à tarde da noite, agradecer a sua participação, Leonardo, grande amigo, Gisele, uma nova amiga, o Marcelo não pôde retornar, mas a gente ficou agradecimento a ele também. VX, é com vocês, Rodrigo, Amanda, agradeço aí a todos. Obrigado, Márcio, eu acho que como você falou, tinha assunto para a gente conversar amplamente aqui o dia inteiro sobre
essa questão da litigância climática. Eu acho que colocou luz num tema que é extremamente importante, que a gente ainda não tinha abordado com a profundidade devida nos eventos da Viex. Então, obrigado por abrir esse capítulo novo de discussão com a gente e por viabilizar a presença de palestrantes também do outro lado do mundo com a gente hoje, internacionalizando a discussão. Eu queria convidar todo mundo também para conhecer a iniciativa da Viex chamada Coral, que é uma série de artigos, entrevistas, podcasts. Eu já quero constranger publicamente o Márcio. Eu vou lá visitar ele um dia para a gente fazer um capítulo específico sobre litigância climática. Eu acho que vai agradar e agregar bastante coisa para essa nossa iniciativa. Assim como o Márcio, os outros palestrantes que estão aqui com a gente também, caso vocês queiram contribuir com a gente, vocês são sempre muito bem-vindos. A gente vai mandar depois um e-mail aí explicando sobre a nossa iniciativa, tá bom, pessoal? Muitíssimo obrigada. Boa noite, bom dia e até mais.